Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Será que nós recebemos de Deus, além da capacidade de tomar decisões, a liberdade para isso? Ou será que o nosso futuro já está determinado por Deus? Hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Onde nós encontramos o livre-arbítrio na Bíblia? Se você se interessou, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e vamos embora pro vídeo. O termo livre-arbítrio não aparece na Bíblia em lugar nenhum. É verdade, não existe esse termo na Bíblia. Esse termo ganhou destaque no debate teológico a partir de 395 d.C., por causa de um livro publicado chamado De Libero Arbitrio Voluntatis, do teólogo e filósofo São Agostinho, que defendia que o livre-arbítrio é a causa de todo o sofrimento. O fato de não existir o termo livre-arbítrio na Bíblia não significa que não exista esse conceito na Bíblia. Muito pelo contrário. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou eles lá no Jardim do Éden, falou para que eles não comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Ali Deus estava dando uma ordem. Não era para comer daquele fruto. E a gente lê isso lá em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nesse texto fica muito claro que Deus não queria que eles comessem do fruto daquela árvore. Se eles fizessem isso, estariam desobedecendo uma ordem expressa de Deus. Só que assim eles fizeram. Eles comeram, demonstrando que eles tinham liberdade para fazer algo que fosse contra a vontade de Deus. Tanto que depois eles foram punidos por Deus, eles foram expulsos do paraíso. Aí alguém pode falar, mas sempre que se fala em livre-arbítrio, vem lá a história de Adão e Eva que comeram daquele fruto. Mas não é só ali o livre-arbítrio. E a gente vai ver agora lá em Deuteronômio, Moisés colocando diante do povo a oportunidade de decidir se eles queriam servir a Deus ou não, se eles queriam obedecer a Deus e seguir um caminho de vida, ou se eles queriam desobedecer a Deus e ir por um caminho de destruição e morte. Está lá em Deuteronômio 30, 11, 14 e 15. O que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Moisés fala que a palavra estava na boca e no coração do povo porque naquela época o ensinamento das escrituras eram passadas de pai para filho, de forma oral. Ou seja, eles tinham decorado a palavra, eles conheciam a palavra. Então não seria difícil saber o que é certo e o que é errado de se fazer. Bastava o povo decidir se eles iriam obedecer a Deus ou não. Ou seja, liberdade de decisão, livre-arbítrio. O seu sucessor, Josué, também fez a mesma coisa. Sendo usado como instrumento de Deus, ele colocou diante do povo a escolha, a decisão de seguir ao Senhor, de obedecer à palavra de Deus ou de seguir outros deuses. Josué 24:15 diz o seguinte: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Escolham quem vocês irão servir. O salmista também lá em Salmo 119, 30 a 32, escreve o seguinte: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças, apego-me aos teus mandamentos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado, corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Esse salmo foi escrito ou por Davi ou por Esdra. Existe essa dúvida de quem escreveu esse salmo. Mas a dúvida que não existe aqui é que o salmista ele está convencido de que ele, por livre e espontânea vontade, escolheu o caminho do Senhor. E ele ainda é ousado, porque ele pede para Deus não permitir que ele se decepcione com essa decisão que ele tomou. O autor de Provérbios nos aconselha a escolher um caminho que nos leva à vida e não um caminho de violência. Lá em Provérbios 3:31 ele escreve: não tenhas inveja do homem violento,
nem escolhas nenhum dos seus caminhos. A Bíblia está repleta de versículos que nos mostram claramente o conceito de livre-arbítrio ou liberdade de decisão. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, foi justamente com a capacidade intelectual de raciocinar, de pensar e de decidir. E a gente vê claramente que Deus dá ao ser humano a oportunidade de escolher servi-lo ou rejeitá-lo. E é óbvio que essa liberdade tem absolutamente tudo a ver com a salvação. Porque a pessoa que escolhe servir a Deus, ela escolhe todo um pacote, digamos assim, né? Que está incluído ali o serviço, né? A servidão a Deus, a fé no Senhor, a crença no Messias para o Antigo Testamento, ou de Jesus Cristo para nós, Novo Testamento. E é óbvio que isso influencia diretamente na salvação, quem será salvo e quem será condenado. Aí tem gente que vai dizer, ah, pastor, mas o apóstolo Paulo falou que não existe nenhum homem que busque a Deus, é Deus quem busca. É claro, é Deus quem busca a gente, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Se nós amamos Ele, é porque Ele nos amou primeiro, mas Ele espera ter esse amor correspondido. A gente pode corresponder ao amor dele ou não. Olha o que o próprio Paulo escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo 2, de 3 a 6. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Paulo aqui fala claramente de um Deus salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e que para isso deu o seu Filho Jesus Cristo, que pagou um preço de redenção. Paulo aqui está falando de salvação, ele está falando de vida eterna, e ele está falando que Deus quer que todos os homens sejam salvos, e não alguns. Essa é a vontade de Deus. Isso quem fala é o apóstolo Paulo. Pensando bem, a gente vai perceber que o livre-arbítrio, ele é claro, ele está nítido na Bíblia para todos verem, para todos lerem. O preço da salvação foi pago por Jesus Cristo e vem de graça para nós, mediante a nossa fé. Então todo aquele que crê, todo aquele que escolhe, que decide entregar a sua vida a Jesus Cristo, precisa crer nele para isso. E todo aquele que crer nele recebe a salvação. Deus nos oferece, nos dá a liberdade de escolher um caminho de vida e prosperidade ou de morte e destruição. Eu espero que todos que estão assistindo esse vídeo tenham a oportunidade de escolher um caminho de vida e prosperidade. Bom, é isso. Esse é o vídeo que eu falo sobre o livre-arbítrio. Aí alguém agora já pode dizer, ah, pastor, eu já vi que você acredita no livre-arbítrio e você não acredita em predestinação. Tá errado, tá? Agora eu vou gravar um vídeo falando sobre predestinação. A predestinação está na Bíblia. A predestinação não tem a ver com presciência. Eu já gravei um vídeo falando sobre presciência. A predestinação não tem muito a ver com eleição. Eu também já fiz um vídeo falando sobre eleição. Esse vídeo a gente falou sobre o livre-arbítrio e o próximo vídeo a gente vai falar sobre predestinação. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para que você não perca o próximo vídeo. Deixa o seu like. Se você quiser, comente, diga o que você pensa, o que você acredita sobre livre-arbítrio e predestinação e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!